do vice-prefeito, de uma empresária, de uma professora e de um radialista nos atos em frente ao batalhão do Exército. Na denúncia feita ao MP, existem registros de vídeos, fotos e prints de redes sociais em que são feitas manifestações contrárias à eleição de Lula e menções à necessidade de uma intervenção federal aqui no país. As mobilizações feitas em estradas e em frente a prédios militares em todo o país já são alvo de uma investigação conduzida pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, que comanda a apuração, determinou que as polícias de todo o país encaminhem informações sobre possíveis lideranças dos atos, além de dados sobre os veículos e caminhões utilizados nos protestos. Então, Sua Excelência Alexandre de Moraes, agora não satisfeito em apenas mandarem seus inquéritos e despachar a Polícia Federal para esse ou para aquele lugar conforme sua conveniência e intenção, agora também manda nas polícias estaduais. Você veja aí que ele está mandando as polícias locais, né, ali alimentarem com os dados para seus inquéritos e suas decisões lá que não tem muita legalidade. Pois bem, então vamos separar as coisas aqui. Uma coisa são as mobilizações que bloquearam vias. Essas realmente causam problemas, elas têm conflito com a lei porque impedem outras pessoas de ir e vir, elas são até de certa forma inconstitucionais porque elas impedem o direito constitucional também de quem não concorda com elas de ir e vir. Essas manifestações são uma coisa, elas não existem mais, nesse momento não há nenhum bloqueio total em rodovias do país. Há alguns pontos de interdições, que são aqueles tráfegos de meia pista, mas não há mais esse tipo de manifestação no país. Vamos pontuar isso. Então isso é uma coisa que já terminou. Outra coisa são as manifestações em frente a quartéis de prédios militares. Elas não incomodam ninguém, elas têm ali pessoas, né, cidadãos, que querem expor a sua opinião. Qual é o problema disso em um Estado democrático de direito? Ah, Marco, eu não gosto. O problema é seu, não vá lá. Critique nas redes sociais, mas não impeça quem quer ir. A liberdade de expressão, ela alcança justamente quem não concorda com você. Desde que não haja excessos, como por exemplo bloquear o acesso dos outros, não há problema nenhum. Ah, houve exagero. Processa. Calúnia, difamação, injúria. É isso. Agora, você não pode impedir em um Estado democrático de direito que as pessoas se manifestem. Ou a essência da democracia é justamente a manifestação. Outra coisa, o Ministério Público não tem mais o que fazer, não. Ir atrás de radialista, de professor, de comerciante. Nós demos aqui, são as pessoas que estão sendo agora perseguidas, vão ser o quê? Punidas por terem uma opinião. Não dá. Não dá. Muita gente achava que é censura mesmo, mas é só até a eleição. Lembrem do voto da Carmen Lúcia. Olha, é até censura, mas até a eleição pode. Ué, eu já não concordava com isso antes, quero deixar bem claro isso. Mas agora passou a eleição e não terminou o negócio. Onde vai parar isso? O Brasil precisa se reconciliar com as liberdades individuais, com a democracia, que tanta gente diz defender nos discursos aí, e parece que não é bem assim. O próprio Alexandre Escola, em livros que ele divulgou por aí, suas ideias, há pouco tempo atrás, há menos de 10 anos atrás, dizia que a liberdade de expressão alcança, inclusive, o direito de expressar aquilo que nós não concordamos. E é uma coisa meio óbvia isso, inclusive. Mas parece que ele mudou de ideia. Nós precisamos colocar um fim a esse eixo de censura que está se estabelecendo no nosso país. E tem também a situação aqui que eu estou até acompanhando alguns comentários e também alguns posicionamentos nas redes sociais, desde que essas investigações começaram a ser divulgadas ontem, né, Mike? E muita gente está perguntando nas redes sociais quem iria parar o Alexandre de Moraes. É o mesmo questionamento do César Medeiros que entra na nossa live agora. De quem é a responsabilidade? A responsabilidade é do Senado tentar fazer uma intervenção, tentar fazer algum questionamento ao Alexandre de Moraes. Mas hoje a necessidade, ou pelo menos a percepção do eleitor, tanto nas redes sociais quanto de alguns comentários que a gente acompanha aqui nas lives do RN Opinião, Mike, é que hoje o presidente da República, seja hoje ou talvez no governo petista, será o Alexandre de Moraes. É esse o posicionamento, ou pelo menos os comportamentos dele levam a crer isso, né? O pessoal até brinca, né? Que nós somos agora a nova Alexandria, ou Xandiquistão, e a piada tem um porquê existir,
República e todos estamos reféns da caneta de Moraes. Ele pode, inclusive, daqui a pouco achar que aqui o RN Opinião tá crítico demais e mandar sair do ar, porque tá assim o troço. Ele tirou do ar as redes sociais dos 2 deputados federais mais votados do país, o Nicolas Ferreira de Minas Gerais e a Carla Zambelli de São Paulo. Ele está tirando do ar redes de empresários. O Hang da Havan até hoje não recuperou a rede social dele. Aquele inquérito sem pé nem cabeça, Escola, que ele se baseou numa matéria de um portal para mandar a Polícia Federal à casa de empresário. Sem prova, né? E até agora não respondeu o que aconteceu, então falta transparência nas decisões, além delas serem claramente questionáveis. E eu não tô vendo o Ministério Público falar nada. Aí o Ministério Público é devagar, quase parando. Para correr atrás de radialista que vai na frente do quartel, eles são rápidos. Mas para questionar o Alexandre de Moraes o porquê daquele negócio lá na casa dos empresários, nada. A OAB, então, nem existe mais. A minha impressão é que a OAB não existe mais. Os advogados do Brasil estão ajudando a jogar o Brasil nessa situação, tá? Eu sei que não são todos, converso com vários, até por causa da profissão, né? Muitos aí estão indignados, mas tá na hora de levar essa indignação para dentro da entidade. A entidade tem que funcionar como realmente o escape da democracia. Não pode dar vazão a isso. E porque é o seguinte, até agora estava contra quem muita gente não gostava. Agora está se voltando já contra quem se gosta. Daqui a pouco não segura mais. Então é importante se debater. E outra, os senadores do Paraná têm que se pronunciar. A Escola lembrou bem aqui. O dever constitucional de barrar possíveis excessos do Supremo Tribunal Federal, fazer a lei dos freios e contrapesos funcionar, é do Senado da República, né, que dorme em berço esplêndido. Não só o Pacheco, é culpa dele tudo isso. A decisão pessoal dele, o CPF dele que pode abrir a gaveta lá e colocar um pedido de investigação em andamento. Tô falando de investigação. Tô falando pra punição sem prova, nada disso. Se a investigação ocorrer lá na frente, achar que não teve nada, mas temos que investigar. Acho que as suspeitas são sobradas aí e claras. Mas o Senado tem que se impor. Os 3 senadores do Paraná não falam nada sobre isso. Nada, nenhuma palavra. Tá na hora da população cobrar eles também. Álvaro Dias podia sair de cabeça erguida, tentar de alguma maneira fazer barulho no Senado. Pode não chegar a lugar nenhum, mas fazendo barulho, como tá todo mundo fazendo, as manifestações servem para isso, para chamar a atenção de alguma coisa que não vai bem. Então por que os senadores paranaenses de alguma maneira não entram nessa toada também? E tem mais, nessa história toda, sejam das manifestações, do poder exacerbado do Alexandre de Moraes, a gente tem que fazer o Brasil caminhar, não andar para trás. E é isso que é o mais importante nessa história toda, porque enquanto a gente discute o mimimi, tem tantas questões que precisam ser avançadas que a gente não vê avançar de maneira alguma. E os políticos nem querem também, né, Mike? Não querem. Sabe o que me preocupa, Escola? Eu estava até ouvindo um comentário do nosso colega da Jovem Pan, o José Maria Trindade, ele que vive em Brasília e convive com os bastidores do poder há muito tempo, fazia um relato seguinte, que ele frequenta o Congresso, né, por questão de trabalho, e os deputados, senadores, estão olhando as manifestações e fingindo que não é com eles o problema. E olha, é uma questão política sim, né? Claro que o PT faz oposição a isso, mas os deputados que se elegeram, que arrecadaram votos, né, com base inclusive em muita gente que está nas ruas agora, tem o dever de conversar com essas pessoas e até explicar o que está acontecendo, o que estão fazendo, prestar contas. E é assustador que a classe política finge que não é com ela. Estamos olhando aqui de cima para baixo, fiquem aí, vamos ver o que vai dar. A classe política tem que começar a reagir a tudo isso. A próxima pauta fala ainda sobre as manifestações, correlata isso, porque o Ministério da Defesa deve entregar ainda hoje o relatório final sobre a auditoria feita nas urnas eletrônicas. O documento elaborado pela pasta ministerial deve ser divulgado a qualquer momento e é grande a expectativa para ter conhecimento das considerações feitas pelas Forças Armadas. A fiscalização foi realizada por uma equipe de técnicos militares da corporação. O relatório da auditoria é fruto de um pedido feito pelo presidente Jair Bolsonaro do PL para que o processo eleitoral fosse acompanhado. No mês passado, o Ministério da Defesa já tinha informado o Tribunal Superior Eleitoral que as Forças Armadas iriam divulgar esse documento sobre a fiscalização do processo eleitoral, incluindo uma análise da segurança das urnas eletrônicas, somente depois do segundo turno. Logo após esse comunicado, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, tinha dado um prazo de 48 horas para que o Ministério apresentasse as informações e apresentasse, se houvesse, cópia do resultado da eventual auditoria realizada. Porém, na época, a Defesa ressaltou que ainda precisava finalizar esse relatório para
apresentar um parecer conclusivo, que deve ocorrer hoje. Alguns militares fazem parte da comissão de transparência criada pelo Tribunal Superior Eleitoral para fiscalizar as eleições que foram encerradas no dia 30 de outubro. Outras entidades, como o Tribunal de Contas da União e a Ordem dos Advogados do Brasil, divulgaram relatórios em que ressaltam que não encontraram divergências nos boletins das urnas eletrônicas. E, Mike, aproveitando essa pauta aí, diante de todo esse barulho, né, que a gente tem falamos há pouco, inclusive, das manifestações, você acha que as Forças Armadas, o Ministério da Defesa entra com tudo, com o pé na porta, como dizem aí na linguagem popular, ou o que eles podem apontar é que, assim, sim, precisamos de uma eleição